Paraquedas é a palavra dessa noite. E pensando um pouco sobre alguns assuntos, orando e sendo influenciado pelo Espírito Santo para trazer essa mensagem para nós, me veio a ideia de um paraquedas. De que adianta um paraquedas fechado, gente? Avião está caindo. A única salvação que você tem é o paraquedas, né? Então, paraquedas fechado e nada é a mesma coisa. Paraquedas só funciona se tiver... Se tiver... Só aberto ele pode capturar o vento, armazenar... O que o paraquedas tem? Uma circunferência. Um material resistente, uma circunferência que captura o ar e que pode segurar a sua queda de alturas gigantescas e salvar a sua vida. Então, nesse pensamento, eu fiquei conectando algumas ideias, e ao longo da mensagem a gente vai entender isso. Paraquedas só funciona aberto. Amém? Eu tinha uma curiosidade, um tempo atrás, e você vai ver que é uma curiosidade sua também. Eu gosto de carros, né? E eu lembro que, quando eu era adolescente, eu tinha um sonho de ter um Monza. SLE. Todo lugar que eu ia, eu via um Monza, gente. Aí, quando lançaram o tipo, eu me apaixonei pelo tipo. Todo lugar que eu ia, tinha um tipo. E aí nisso aí eu comecei a observar na minha vida que todas as vezes que eu começava a pensar muito numa coisa, eu via aquela coisa para todo lado. Isso acontece com você? Eu achava que era um sobrenatural de Deus. Mas não é não. Outro dia, eu e a apóstola Dani estávamos olhando para comprar o Sandero, nós vimos um carro que a gente nunca tinha visto antes, chamado Livnia. Conheci o Livnia. Aí eu vi o Livnia. Gente, incrível, passei a ver Livnia para todo lado. Aí a Dani falava, amor, tem Livnia demais em Vila Velha, eu nunca tinha visto. Isso é um fenômeno que a neurociência nos explica. Esse fenômeno, ele se chama SAR, Sistema Ativo Reticular. O nosso bulbo cerebral, ele processa, ativa o SAR, Sistema Ativo Reticular, que nos faz perceber coisas ao nosso redor que não percebíamos quando nos interessamos por aquela coisa. Então, quando você se interessa por algo, o seu cérebro desenvolve um sistema ativo reticular que começa a te fazer perceber tudo relacionado àquilo que você antes nunca tinha pensado. Essa é a explicação da neurociência. E o SAR, ele nos ensina uma grande lição. A lição que o SAR nos ensina é que para receber, para perceber, para vivenciar, é necessário se conectar com a realidade. Isso é ciência, isso é mente, isso é cérebro, isso acontece com todo mundo aqui, é ou não é? Isso é uma verdade espiritual, mas nós vamos entender a aplicação espiritual dela. Você sabia que o nosso cérebro, córtex cerebral, né, o crânio não, perdão, que está dentro do crânio, o nosso cérebro, aquela coisa ruguenta que está dentro da nossa cabeça, você sabia que se abrir ele numa mesa e esticar, ele alcança, em média, 2,40 metros? Sabia que tem 2,40 metros aí dentro? Mas ele está todo enrugado. Ele está todo enrugado. Porque ele precisa caber aqui dentro da sua caixa craniana. Mas ele é grande. Ele é muito grande. E por que ele é muito grande? Porque ele precisa armazenar informações. E ele precisa ter espaço para os neurônios. O nosso cérebro, naturalmente, ele nunca para de aprender. Não, meu filho, é 2,40 metros. Tenta medir a cabeça da sua esposa, não.
O outro está medindo a cabeça da esposa dele ali. O nosso cérebro, ele nunca para de aprender. Nós nunca paramos de aprender. Nós sempre podemos estar aprendendo alguma coisa nova. E Deus já colocou uma estrutura cerebral em nós que faz com que o nosso cérebro cresça da maternidade até o túmulo. A média do cérebro é 2,40 metros, mas ele está crescendo desde que você nasceu. Então você vai crescendo, crescendo, crescendo fisicamente, chega uma hora que você estabiliza o seu crescimento, mas o seu cérebro continua crescendo. O cérebro não é como um HD do computador, como o cartão de memória do celular, que você tem lá 256 GB. Encheu? O que precisa fazer? Deletar arquivos. Senão você não coloca mais nada. Você não coloca mais informação. O cérebro não é assim. O cérebro você vai estar sempre acumulando informação nele. E ele tem 2 processadores, um à direita e outro à esquerda. O da direita vai trabalhar informações atreladas a dados técnicos, bancos de dados, matemática, arquivos, organização, metros, centímetros, pesos. E o hemisfério esquerdo vai trabalhar, vai processar informações como música, poesia, desenho, culinária, arte, alma, vamos dizer assim, atrelada a isso, essa inteligência. E a inteligência matemática, vamos dizer assim. Algumas pessoas têm mais facilidade com a inteligência matemática, outras têm mais facilidade com a inteligência artística. Mas o cérebro de todos está trabalhando, desenvolvendo-se o tempo todo. E o que eu quero entender com vocês nisso? A beleza do Senhor em nós, para gerar dentro de mim e de você uma capacidade de percebermos, aprendermos, inteirarmos com a realidade e desenvolvermos essas realidades. A central de tudo isso é que nós vamos aprender com aquilo que nos envolvemos. Se nós não nos envolvemos, nós não vamos nem perceber. Quando você pega um músico ouvindo uma orquestra, 2 músicos conversando sobre uma orquestra, aí um fala: uau, você viu aquele sax tenor, junto com o sax soprano, com o clarinete, com a flauta transversal, fizeram um naipe de sopro maravilhoso. Quem não entende de música só está ouvindo ruído. Um amigo meu ficou muito triste uma vez, ele é casado, naquela época já era casado há uns 8 anos, aí estava na rodinha de amigos conversando e ele era contrabaixista. Aí a esposa dele solta uma pérola: amor, aquela guitarra que você toca... Ele falou: amor, guitarra, eu toco baixo. Aí ela soltou uma pérola mais rica ainda. Ela falou: amor, éramos amigos, né? Ela falou: amor, para não te entristecer, eu falei que eu percebo, mas eu nunca ouvi o som do instrumento que você toca, eu achava que era guitarra. Por quê? São poucos os que percebem o som do contrabaixo. O Ives que me perdoe, pastor Rafael que me perdoe. Mas a maioria de vocês só vê o Ives fazendo gestos aqui. É ou não é? Todo baixista é dançarino, gente, já perceberam isso? Todo baixista é extravagante. Todo baixista rebola. Por quê? Porque precisa ter intensidade, porque é um som grave, que ele está dentro do corpo da música. Então quem não entende, não vai perceber porque não se envolve com a realidade. Mas quando você se envolve com a realidade da musicalidade e percebe as frequências de som grave, você começa a perceber tanta coisa. Já percebeu lá na sua casa, quando você coloca um subwoofer, um som de bar, você ouvia só o som da televisão, aí você coloca um som de bar, não muda o negócio, mas você não sabe o que mudou. Há pouco tempo atrás, quando eu comprei a Hilux, o cara que me vendeu não gostava de música. Aí eu peguei o carro, eu vi que o som estava esquisito. Aí eu cheguei o ouvido em alto-falante por alto-falante, só estava funcionando um.
Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, tem algum problema no som? Ele falou assim, não sei, eu não gosto de música. Aí eu fui numa loja de acessórios, falei com o cara, dá uma olhada para mim. Aí o cara olhou e falou, rapaz, você tem um módulo, não sei das quantas aqui. E eu falei, por que não está funcionando? Ele falou, porque os cabos estão desconectados. Com o movimento do carro, talvez os cabos conectaram. Quando o cara conectou os cabos, que eu dei play no negócio, eu fiz assim, puf, aquele sonzão. Se envolve, a gente percebe a realidade com que a gente se envolve. Nós só aprenderemos daquilo que nos envolvemos. Nós só captaremos informações se nós abrirmos o nosso paraquedas psicológico, a nossa mente. Só viveremos, então, a visão de Deus para nós, se nós nos conectarmos com humildade e oração à vontade dEle. Toda essa volta psíquica que nós demos é muito interessante para nós entendermos fatos científicos e reais, mas a aplicação espiritual dela é muito mais importante do que a percepção científica do tema. A verdade espiritual é que o nosso cérebro só vai aprender de Deus e se conectar com Ele se nós desenvolvermos relacionamentos com Ele. Nós só criaremos sistemas ativos, reticulares, de percepção à vontade de Deus, ao que Ele quer para nós, e ouviremos Ele se nós nos conectarmos com Ele através de um envolvimento íntimo e sincero com a presença do Senhor. Abacuque foi um profeta que ensinou isso para nós, de uma forma maravilhosa. Lá no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim, sobre a minha guarda estarei, Abacuque 2:1, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguido. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Abacuque está dizendo o seguinte, eu estarei com os meus paraquedas psicológicos abertos, para ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Isso significa que a oração de Abacuque é mais um tempo de ouvir do que um tempo de falar. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a minha fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala. Vocês já perceberam que as nossas orações são muito mais o que nós falamos do que aquilo que nós ouvimos? Vocês já perceberam que muitas vezes nas nossas orações, nós duvidamos do que vem na nossa cabeça que seja Deus falando, porque pensamos que são nossos pensamentos, que os poucos momentos que nós fazemos perguntas para Deus, a gente duvida das respostas? Vocês já perceberam isso? Já perceberam isso? Como nós temos dificuldade de parar e orar, falar, Deus, fala comigo. Deus, o que o Senhor quer disso? Qual é o seu pensamento sobre isso? Como eu farei aquilo? E para. E fica parado. Nós aqui, em nossa realidade como igreja, nós até treinamos muito isso. Todos os nossos momentos de oração, nós temos aí no mínimo 30 minutinhos de particular, não é? Com uma música sem letra, vocês já perceberam? Só o som do piano? Para não atrapalhar a sua audição espiritual. Agora, se nesses momentos você ouve Deus ou você dorme, eu não sei. Mas que eu te dou tempo para ouvir Deus, eu te dou. Porque nós precisamos exercitar, abrir o paraquedas, para que Deus possa falar conosco. Abacuque coloca a sua força e intensidade, a sua vigilância para ouvir Deus. Esperarei o que Ele vai falar, e o que eu responderei quando eu for arguído. Então vou ver o que Ele vai falar para mim, e o que Ele vai me perguntar, só depois eu vou responder.
Isso é SAR. Isso é sistema de percepção, de conexão. Deixa eu te falar uma coisa. Agora, se você abrir aí no seu celularzinho aí, na configuração de rede, você vai ver centenas de canais de redes passando aqui. Agora, quem já abriu conexão de rede, quando vê lá conexão de LAN, canal de conexão, tem um monte de linha, tudo embolado. Já perceberam isso? Às vezes a conexão lá de casa, da internet ou da sua casa está ruim, não é porque a net não está te mandando a quantidade de gigas que ela te propôs no contrato, não. É porque você está conectado num canal engarrafado, com seus vizinhos todos conectados no mesmo canal. Então, se você muda o canal, a sua conexão melhora. Agora, todas as ondas da rádio, Acorda Vida FM, Viva, de todas as rádios do Espírito Santo estão passando aqui. Por que nós não estamos ouvindo a rádio Acorda Vida agora, por exemplo? Porque nós não temos nenhum rádio aqui conectado nela. Você está conectado aí no seu chip da Vivo, no seu chip da Claro, no seu chip da Oi, cada um conectado em um. Mas todas as ondas de conexão estão passando aqui agora. O que nós precisamos para perceber o que está passando do tal canal de televisão, o que está rolando na tal rádio, o que eu acesso com tal conexão de internet? Tem um dispositivo que conecte ali. Tem um paraquedas de captação de informação aberto para receber as informações. Assim é Deus. Ele está sempre liberando, falando, dando estratégias, possibilidades, respostas, palavra de consolo, palavra de renovo. Imagina agora o que está passando no canal de Deus. Tudo é possível ao que crê. Esse problema que está embolado assim, você resolve assim. Essa dificuldade que você está passando aqui, muda o comportamento aqui. Esse pecado que te assedeia aqui, faça isso aqui. Deus está falando o tempo todo, gente. Ele só quer que tenha ouvidos para ouvir. Qual a pergunta que Jesus Cristo faz em todas as cartas para as 7 igrejas do Apocalipse? Qual é a mesma pergunta que ele repete? Para todas? Então fala alto. Agora vamos como lindo coral. Quem? Então, a máxima é que precisa de ouvidos, porque o Espírito está dizendo. Você está ouvindo o Espírito? Você está sem resposta para alguma coisa na sua vida? Sabe por quê? Porque você não ouviu Jesus. Você tem aberto o seu cérebro para receber Deus através da oração? Abacuque continua dizendo nos versículos 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse. Ou seja, ele ficou esperando na fortaleza o que o Senhor iria falar. Então o Senhor me respondeu e disse. Olha que coisa, gente. Escreve a visão. Torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente não tardará. Deus respondeu a Abacuque, porque ele perguntou. Deus respondeu a Abacuque porque ele se envolveu. Deus respondeu a Abacuque porque ele abriu o seu sistema ativo reticular. O seu bulbo cerebral funcionou como servo da realidade espiritual. Cuidado com o que você está se conectando. Satanás quer abrir o seu sistema relativo articular todo o tempo para se conectar com seus problemas, para se conectar com suas dúvidas, para se conectar com suas dívidas, para se conectar com seus medos. Você já percebeu quão terrorista nossa mente é?
Você já percebeu a facilidade que eu e você temos de entrar em covas profundas na nossa alma? Vai dar errado, não vou conseguir mais, acabou. Você já percebeu? Como nós temos facilidades de nos conectar na terra e esquecer do céu? Você já percebeu a facilidade que nós temos de nos render ao diagnóstico, quando nós temos um diagnóstico mais poderoso do que o diagnóstico da Covid, do que o diagnóstico do câncer, do que o diagnóstico da depressão, do que o diagnóstico do ódio, do que o diagnóstico da dívida? Nós temos a palavra que nos garante: tudo é possível ao que crê. A gente precisa abrir o paraquedas. Se a gente não abrir o paraquedas, a gente pode cair e morrer com ele fechado. A Bíblia é o paraquedas. Você precisa abrir e encher sua mente. Mas não assim, aqui foi só ilustrativo. Porque senão você vai chegar em casa e falar: enche da sua palavra, Senhor, meu paraquedas está aberto. Não, é ilustrativo. Você tem que ler. Porque tem coisas aqui que podem mudar a sua história. Tem verdades aqui que podem estabelecer a sua vida. Com 14 anos eu li um versículo que pauta a minha vida até hoje. Apocalipse 3, 8. Sei que tendes pouca força. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Esse versículo mudou a minha vida. Há 30 anos atrás. Quando eu li esse versículo, um menino de 14 anos, cheio de dificuldade, com uma situação muito difícil dentro de casa, um pai muito doente, uma situação muito complexa, dificuldade para todo lado, angústias, medos, dúvidas. Eu me vi aqui, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu acreditei nisso com 14 anos. Eu ouvi Jesus me dizer: eu pus uma porta aberta diante de você. Sei que você tem pouca força. Eu tinha chegado da aula aquele dia. Eu sentei num cantinho lá em casa, na laje. Eu subia para a laje para ler a Bíblia. E eu não tinha pouca força, não tinha era nenhuma força. Eu estava totalmente desintegrado. E eu falei: sim, sou eu tenho pouca força. Mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso mudou a minha vida. Aquele dia, eu já era crente, convertido, já tinha batizado. Mas eu falei: Jesus, eu te dou todos os dias da minha vida. Não importa o que aconteça. Eu não nego o seu nome. Já se foram 30 anos. Espero que se vão mais 30. E eu continuarei nos pés dele, com meu paraquedas aberto, para ouvir ele. Basta uma palavra dele que os montes se movem. Eu não sei pelo que você está passando, não sei o que tem na sua vida, qual a luta, qual a crise que você vive. Mas se você ouvir uma palavra de Jesus, se você ouvir Jesus falar: te amo, isso muda a sua vida para sempre. Na verdade, ele já está falando. O problema é que nós não estamos ouvindo. Deus disse a Abacuque a solução não só para ele, mas Deus disse a Abacuque uma essência que mudaria o mundo. Escreve a visão. E qual era essa visão? A visão da vinda do Messias. Quando você cria o seu sistema ativo, reticular, que ouve o céu, quando você cria essa relação com Deus, a solução vem para você, de todos os seus problemas, de todas as suas circunstâncias, e também para aqueles que estão ao seu lado. Você se transforma em um outdoor que traz esperança para a humanidade. Abacuque, o que eu vou te falar, escreve em placas bem grandes, para que possa ler
até quem passa correndo. Assim criou o outdoor. A visão é tão forte, ela te impacta. E você compartilha com o mundo. Você tem direção e você dá direção. Por isso que homens e mulheres cheios do Espírito Santo sempre vão estar transformando realidades, sociedades, cidades, estados, nações. Onde você passa, você é um fator de transformação, é um ponto de ebulição. É igual aquele comprimido de vitamina C. A água está ali paradinha. Quando você joga o comprimido lá dentro, o que vira? Onde chega um crente com paraquedas aberto, com sistema relativo, com sistema articular relativo, aberto, reticular, ouvindo Deus, conectado com Deus, percebendo Deus, ele começa a dar direções, ele começa a dar ideias. José ouvia Deus, paraquedas aberto, passando por um processo de escravidão, massacrado, torturado, cai como servo na casa de Potifar e arruma a bagunça da casa. É condenado de estupro, é preso injustamente, cai na cadeia. O que acontece? A cadeia transforma José? Ou José que transforma a cadeia? Cai no palácio. O Egito ia entrar em uma crise sem precedentes. O que acontece? José muda o Egito, mas José não muda só o Egito, José muda o mundo. O mundo inteiro foi transformado por um homem de paraquedas aberto. Ah, querido. E Deus continua falando com Abacuque, lá no versículo 3, versículo 4. O Senhor termina dizendo para ele: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus está falando do povo, do ser humano, do homem orgulhoso, do homem que está preso nas cadeias humanas, conectado com esse mundo, conectado com o pecado, conectado com os fracassos. E Deus dá a solução. A sua alma é orgulhosa, não é reta, mas o justo viverá pela fé. Há possibilidade de alcançar a justiça. A justiça era o conteúdo do outdoor de Abacuque. Qual a visão? O Messias virá. E todo aquele que reconhecer como seu Salvador se tornará justo. E justo viverá pela fé. Ah, querido, a justiça gera uma vida plena, a justiça gera uma vida de avanços que não conhecem retrocessos. Me desculpe se os religiosos, se os cientistas da teologia chamam essa pregação de otimista demais, mas a verdade do Evangelho é que com Cristo só melhora. Com Jesus é vencer ou vencer. Com Jesus não tem fracasso, não tem derrota, não tem retrocesso. Com Jesus só tem avanço. Até na caverna, até na cadeia, a gente conserta o problema dos outros. A mente conectada com Jesus não conhece a derrota. A mente conectada com Jesus anda sobre águas, atravessa mar fechado, multiplica pão e peixe, ressuscita mortos, e já tem uma mansão, compra e paga. Nunca mais diga: eu não tenho casa própria. Você tem. E quem está fazendo é Jesus. E essa é a sua morada verdadeira, as mansões celestiais. Nós não estamos com Jesus para melhorar a nossa vida. Nós estamos com Jesus para eternizar a nossa existência, porque a nossa vida já melhorou desde o dia que nós o aceitamos como nosso Salvador. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Deus deu para Abacuque a receita da transformação do orgulhoso
do terreno para o justo. E Deus deu para o escritor aos Hebreus, que acredito eu seja o apóstolo Paulo, a plenitude dessa conquista. Para Abacuque ele disse: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Mas em Hebreus 10, 38 e 39, Deus mostra esse justo transformado e o único, ou melhor, a única direção da sua vida. Olha o detalhe do Espírito Santo, repete a mesma frase: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É a sua alma que vai decidir céu ou inferno. E quando você é pleno na justiça de Deus, vive pela fé, você repugna o retrocesso. Agora ele é justo. Se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Porque a partir do dia que você abriu o paraquedas, conectou com o céu, percebeu a realidade espiritual, não pode retroceder mais, não precisa retroceder mais. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Se você recebe isso, aplauda o Senhor Jesus. Quando somos estabelecidos na justiça, jamais retrocedemos. Abra o seu paraquedas hoje. Termino contando a história de George Washington Carver, um homem de paraquedas aberto. No início do século XX, nos Estados Unidos, 1915, 16, uma praga destruiu todas as plantações de algodão. E os agricultores estavam desesperados, porque a maioria deles plantava algodão. A América do Norte estava quebrando. Ninguém sabia o que fazer. Aí aparece Carver no cenário. Ele foi um dos precursores no mundo sobre o manejo de solo para rotação de cultura de plantação. O que é isso? A terra aqui está plantando laranja. Termina a safra da laranja, a terra descansa. Na próxima safra, não planta laranja, planta outra fruta. Por quê? Porque a diferença da outra fruta vai combater pragas que possam ter no solo. Assim, a agricultura vai combatendo muitas pragas, mas naquela época eles não sabiam disso. Plantavam algodão uma safra, algodão outra safra, algodão outra safra, algodão outra safra, e as pragas iam se fortalecendo, os vírus iam mutando e criando força para destruir as plantações. Foi o que aconteceu com as plantações de algodão. Então Carver aparece no cenário e diz: muda a cultura, plantem amendoim. E como Carver era um homem muito respeitado, porque sabia muito disso, só que não sabiam como ele descobria essas coisas. Obedeceram. Plantaram amendoim. O amendoim fortaleceu-se tanto na terra que eliminou a praga. A colheita foi avassaladora. Agora, os celeiros da América estavam transbordando de amendoim e eles não tinham o que fazer com amendoim. Aí eles chegaram para Carver e disseram para ele: Carver, o que a gente faz com tanto amendoim? Não tem para quem vender. Carver tinha um hábito. Ele se levantava todos os dias, às 4 horas da manhã. Ia para o bosque perto da sua casa para orar, para ouvir Deus. Ele passeava em silêncio. E até às 7 horas da manhã, 3 horas, todas as manhãs, ele ficava naquele bosque. E numa reportagem, Carver escreveu: eu acredito no que diz Jó, capítulo 12,
versículo 7. E é essa pauta das minhas orações, todas as manhãs. Mas pergunta agora aos animais, e eles te ensinarão. E as aves dos céus, e elas te farão saber. Ele dizia, toda sabedoria já está. Quando vai ter a mudança climática, as aves do norte migram para o sul. Antes que venham as geleiras, antes que venham as queimadas, as baleias atravessam os oceanos, as tartarugas cruzam os oceanos para terem seus filhotes. A sabedoria já está aí. Nós só temos que observar. Esse era o segredo de Carver. Por isso ele sabia tanto da terra, por isso ele sabia tanto da agricultura, por isso ele sabia tanto de todas as coisas. Oração, paraquedas abertas. E aí num dia, na madrugada, ele contando, ele disse que ele começou a orar. E ele perguntou, Deus, por que o Senhor criou a humanidade? E ele disse que Deus respondeu para ele, Carver, faça uma pergunta que caiba dentro do seu limitado cérebro. Essa eu não vou te responder. E ele disse que fez outra pergunta, Deus, por que o Senhor criou a terra? Carver, faça uma pergunta que caiba dentro da sua limitada mente. Essa está fora da sua capacidade de raciocínio. Senhor, por que fizeste as plantas? Deus respondeu para ele, Carver, filho, menos, pergunta algo que você possa entender. Tá bom, Senhor, por que o Senhor criou o amendoim? E ele disse que Deus respondeu para ele, porque você fez uma pergunta agora, que cabe dentro do seu cérebro, eu vou te entregar o segredo do amendoim. Pegue o amendoim, leve para o laboratório, separe os elementos, água, que tem nele, água, gorduras, óleos, açúcares, aminoácidos, separa tudo, e processa debaixo das 3 leis, compatibilidade, temperatura e pressão. Carver foi para o laboratório, fez como Deus disse para ele, e descobriu mais de 300 formas de utilizar o amendoim. Dentre elas, fazer sabonetes, inseticidas, cosméticos, tintas, vernizes, colas, fertilizantes. E foi anotando, essa composição química dá para isso, essa dá para isso, essa dá para isso. Ou seja, o amendoim é o novo tesouro da América. 20 de janeiro de 1921, John Washington Carver foi para a reunião da Associação dos Agricultores Plantadores de Amendoim nos Estados Unidos, e apresentou para eles as 300 possibilidades de usarem as suas milhares de toneladas de amendoins que estavam armazenadas nos seus celeiros. Carver escreveu numa placa bem grande, para que se pudesse ler quem se passava correndo, a solução para os problemas de uma nação. Revolucionou a economia americana, cravou seu nome na história da agricultura mundial, que hoje segue os passos desse homem que orava às 4 da manhã, com seu paraquedas aberto, exercitando o seu sistema ativo reticular para perceber Deus. Carver escreveu uma frase: todas as coisas que você ama profundamente entregam para você os seus segredos. Se você ama os animais profundamente, eles te entregam seus segredos. Se o homem ama a sua mulher profundamente, ela lhe entrega seus segredos. Se as mulheres amam o seu marido profundamente, ele lhe entrega seus segredos. Se você ama seu filho profundamente, ele lhe entrega seus segredos. Se você ama seu pai profundamente, ele lhe entrega seus segredos.
Se você ama Deus profundamente, Ele lhe entrega seus segredos. Você tem amado a Deus? Você tem perguntado a Deus? Você tem percebido Deus? Você tem se envolvido com Deus? Pronto. Isso é o que você precisa para ser a pessoa mais feliz dessa terra, realizada, independente das circunstâncias. As respostas de seus problemas estão esperando por você. Deus quer revelar os seus segredos para você, para te fazer viver pela fé, sem nunca mais retroceder. Paraquedas aberto, salva a sua vida. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Se coloque de pé nesse momento. Feche seus olhos e abra bem o seu paraquedas. Você não vai mais se arrebentar nas quedas dessa vida. Você vai até mesmo passar por quedas, por mudanças, mas você vai sempre aterrissar em novos ciclos na sua história. Que essa palavra mude a sua percepção, em nome de Jesus.